Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem com mais um relatos para vocês. O relato que eu vou contar hoje é um relato muito interessante. Esse relato que eu vou contar, ele que nos manda é uma garotinha. Garotinha, hoje ela não é mais garotinha, né? Quando aconteceu o relato, ela era garotinha. Ela era garotinha quando aconteceu, mas hoje ela tá com 40 anos de idade. Ela disse que isso aconteceu no interior de São Paulo, quando os pais dela se mudaram para lá e ela foi junto. Eles moraram numa casinha assim, bem simplesinha de sítio. E era uma casinha que não tinha sido terminada. Sabe assim, era uma casa que precisava ser terminada, né? Pra ficar melhor. E essa casa, ela disse que na frente ela lembra que tinha assim um monte de, como é que se diz? De areia, de material de construção na frente da casa. Porque ela disse que eles não tinham nem acabado ainda de construir. Mas tudo aconteceu como? Um belo dia, uma prima dela foi dormir na casa. Aí chegou lá na casa dela. Ela amava quando essa prima ia dormir lá, porque as duas podiam conversar, contar confidências, contar historinha uma pra outra e era tudo de bom e maravilhoso. Isso para elas era ótimo, ótimo demais, porque ela era muito solitária, porque só ficava ela, a mãe dela e o irmão de 15 anos em casa, porque o pai trabalhava na cidade de vizinha. Então elas eram muito sozinhas. Então nesse dia, as duas ficaram conversando, ficaram contando as histórias uma para outra e ficaram rindo até tarde. Até que um certo determinado momento a mãe dela foi dormir e o irmão também. E elas tinham uma cachorrinha pequenininha, que era chamada de Pretinha. Era uma cachorrinha muito valente. O que ela tinha de pequena, ela tinha de valente. E assim, ela disse que lembra muito bem que as portas da casa, elas não eram muito seguras. E a casa, como não era terminada, a casa, assim, os quartos, né, eram de cortina. Não era porta normal, como hoje a gente tem. Mas enfim, ela disse que estava conversando com a prima e lá pelas tantas da noite começou a ver um uivo muito forte ao redor de casa e começaram também a ver aqueles passos muito largos caminhando ao redor de casa e elas simplesmente resolveram espiar pelo Gretinha. Como sempre, todo mundo vai pela Greta, né? Aí ela foi espiar pela Gretinha e ela disse que lá estava um cachorro grande, caminhando de duas pernas. E ela disse que ele parecia assim, que ele tinha as pernas bem tortas, sabe, virada para trás. Normal de todo lobisomem, né? Então ele começou a querer bater na porta da casa. E ele batia com muita, muita força. E a cachorrinha latia e avançava contra ele, defendendo a porta. Então o irmão dela acordou, né? E a mãe. E ela chamou todo mundo e disse: Gente, tem um bicho ali na rua e ele não é um bicho bom, ele é bem estranho. Aí o irmão pegou uma foice e escorou entre o trinco da porta e tipo assim, um negócio que ele engatou, sabe, no chão, pra segurar a porta com mais força, porque o bicho já tava quase se derrubando a porta. E assim eles ficaram segurando a porta a noite toda, no desespero. E as duas mais desesperadas ainda, vendo toda aquela situação sem poder fazer nada. Então o bicho deu um pulo, um salto em cima da casa. Diz ela que quando ele saltou em cima da casa, assim, a casa praticamente tremeu, só que a casa era de laje. A sorte que a casa era de laje, porque se fosse de madeira ele tinha atravessado direto para baixo. E ela disse que ele ficava caminhando por cima e quebrando as telhas tudo. E o medo foi tomando conta de todos eles, e eles horrorizados. E ela disse que ele era horrendo, ele era muito mal, porque ele queria rasgar tudo, arrebentar tudo, ele queria quebrar tudo. Ele era muito mal mesmo. Ela disse que foi uma experiência que ela teve com lobisomem, que ela não pode dizer que lobisomem é um ser bom, porque não é. Aí ele voltou. Quando ele voltou, ele começou a forçar de novo a porta da casa. E quando eles viram que ele estava quase arrebentando, eles colocaram um móvel bem pesado que eles tinham, tipo aqueles baú antigo na porta. E lá eles colocaram esse baú e ficaram todos segurando com muita força com esse baú. E o irmão segurando essa foice também na fechadura para ele não poder mexer. Porque se ele mexesse na fechadura, ele ia entrar. E assim eles ficaram a noite inteira, com esse bicho infernizando a vida deles. E ela disse que ele não ia embora. Podia fazer o que for, gritar, espernear dentro de casa, ele não ia embora. Ele queria entrar. Ela disse que, olha, foram momentos de puro terror. Aí, resumindo, chegou de manhã, a hora que o dia começou a clarear,
Eles viram que ele deu mais umas batidas. Era como se fosse assim um cavalo, sabe, forçando uma porta. Um boi. E ela deu mais umas batidas na porta e ele correu pro mato e foi embora. Quando eles saíram pra rua, quando o dia amanheceu bem, a cachorrinha dela estava toda estribuchada na frente de casa. Todas as galinhas estavam mortas e os 2 boizinhos que eles tinham estavam dilacerados na frente de casa. Resumindo, o bicho matou tudo que tinha. E se eles não tivessem cuidado, se eles não tivessem segurado a porta, não tivessem feito o que eles fizeram, e se a casa não fosse de laje na parte de cima, eles estariam como os bichinhos. Ela disse que daquele dia por diante a mãe dela não quis mais ficar naquele lugar, porque o terror voltou a acontecer na outra sexta-feira e assim foi acontecendo todas as sextas-feiras da semana. Então a mãe dela disse pro pai que não queria mais ficar ali, queria ir embora, isso que ela ficava sempre sozinha com as crianças e que ela não se sentia segura naquele lugar. Então eles mudaram para a cidade vizinha, onde o pai trabalhava. Lá eles foram morar num lugarzinho bem pequenininho, como diz ela, uma casinha de tapera, bem simplesinha, que foi cedida pelo proprietário da fazenda onde o pai dela está trabalhando, mas que ela vive lá nesse lugar e ela é feliz. E nunca teve nenhum ataque similar. Ela disse que nunca esquece esse momento, nunca vai esquecer. E ela está contando porque ela disse que é bom a gente estar passando para frente as experiências que a gente vive, para que as pessoas também possam saber que essas coisas sobrenaturais existem. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato dela, porque ela nos manda com muito, muito carinho. Eu confesso assim que muitas e muitas pessoas me mandam relatos desse porte. Que é atacado, que eles vão, que eles tentam entrar. Alguns eles até entram, alguns eles entram e matam a família. Tenho relatos de que mataram a família inteira. Eu vou contar a qualquer momento para vocês. Mas eu fico pensando, o que leva a fazer isso, né? Eu fico analisando tudo isso. Porque ele é um ser que, ele é sobrenatural. É como eu que sou bruxa, também sou sobrenatural. Mas, por quê? Será que faz parte da linhagem ser assim? Agressivo desse jeito? Ou é uma espécie de defesa que cada um deles criou para si próprio? Nós bruxas não temos isso, né? Mas eu vejo eles como animais e animal precisa se defender. Eu acredito que foram muito caçados de repente no passado, é onde eles ficaram tão agressivos. É o que me faz pensar. Mandem seus relatos. Não esqueçam de dar o seu like. Curta bastante o meu canal, comentários e inscrevam-se para Bruxa de Salem poder ficar contentinha com vocês. Beijos, beijos, beijos. Mais tarde eu volto com outro relato para vocês. Meus lindos.